Olá, sou Fernando Quezada e esse é o meu Pechakucha sobre design educacional no ensino à distância. O ensino à distância é um tema muito novo ainda para a gente comentar, sem a gente ter uma boa base teórica. Por isso que nesse trabalho, nessa apresentação, eu vou tentar falar sobre um pouco da teoria do que é cada conceito, para a gente conseguir chegar até o tema. Vamos começar pelo ensino à distância, né? O que é o ensino à distância? Ela cresceu muito no país nos últimos anos, cada vez mais ela é aceita no mercado, e ela é um novo conceito de ensino, onde você quebra as barreiras de uma sala de aula para viver em um AVA, um ambiente virtual. Isso gera alguns problemas que a gente tem que solucionar. Esses problemas, por conta de existirem, surge a necessidade de criar um modelo desenhado e bem estruturado de ensino à distância. É como ter uma regra, um conceito bem elaborado, que justamente é o design instrucional para ensino à distância, né? E para a criação desse design instrucional, a gente tem que entender alguns conceitos. Vamos começar então pelos conceitos primários, que são os conceitos de design e instrução. Design é o desenho, o projeto, um plano que tem uma intenção estética de chegar até algum resultado. Já a instrução é a transmissão de um conhecimento do professor ou aprendiz, né, e ela sempre tem um propósito de aprendizagem, né? Então a gente tem procedimentos interativos dentro de um plano para a gente poder aprender. Esse design instrucional no aprendizado, ele tem aquela tendência do entenda para ser entendido. A gente tem que entender muito bem como funciona o ensino, como funciona a eficácia de um aprendizado, para a gente poder falar sobre um planejamento, um design instrucional. Então vamos começar pelos tipos de aprendizado. A gente tem intencional e incidental. O intencional que interessa para a gente, que é o aprendizado que você tem a intenção de aprender algum conhecimento, ou seja, ele é planejado, né? Não como incidental, que ele acontece ao longo da vida com as experiências. Dentro do conhecimento intencional, que é o que a gente vai estudar, a gente tem algumas coisas importantes de se observar, que é que esse aprendizado ele leva a algumas mudanças nas atitudes, habilidades, crenças, conhecimentos, modelos mentais de uma pessoa que está durante esse processo de evolução de aprendizado. A gente tem que sempre observar para ver se essas mudanças vão ser estáveis e não deixar que aconteça só às vezes, que a gente tem que fazer alguma coisa para durar, para esse aprendizado ser eficaz, né? Então, um resumo desse design instrucional, de como que a gente vai criar tudo isso, tem que vir que a gente tem um aprendizado, a experiência, um contexto, uma integração e incerteza, né? São alguns pontos legais que a gente vai discutir sobre esse design instrucional. Se a gente tivesse que fazer uma pirâmide, né, de posicionamento do design instrucional, na base da pirâmide estaria a gestão, depois a implementação, depois viria o design instrucional e depois as mídias e a tecnologia que vai ser usada nesse planejamento que a gente fez inteiro, né? É importante a gente saber bem a posição dele para não antecipar e nem atrasar alguns processos. Alguns pontos que eu vou começar a tocar a partir de agora são os tipos de informações, transmissão, atividades instrucionais, etapas de desenvolvimento e planejamento. Eu considero que esses 5 pontos são muito importantes para a gente ver a partir de agora como funciona o design instrucional. Vamos começar então pelos tipos de informações que existem, que são justamente os fatos, que é o que e quando, os conceitos, que é o que é, a estrutura, que é como é organizado, os processos, que é como funciona, e os procedimentos, que é o que se deve fazer. Esses são os tipos de informações que a gente vai encaixar dentro do nosso planejamento. Logo depois, vem o tipo de transmissão. A gente tem 2 tipos de transmissão de conhecimento, que é o tipo básico e o auxiliar. Dentro do básico, a gente tem nome, definição, descrição, diagrama, figura, fórmula, anotação, e dentro dos auxiliares, os exemplos, contra-exemplo, analogia, sinônimo e algumas coisas mais que a gente vai ver ao longo do percurso. As atividades educacionais que a gente tem, que são muito importantes, são a exposição, discussão orientada, tutorial autônomo, treino e prática, interação entre membros do grupo, estudo independente, elaboração de projetos, jogos e simulações e encenação, que é o role-playing. Além disso, a gente tem algumas etapas do design instrucional, né? Desde o seu início até o final, que é o levantamento de necessidades, análise do contexto, objetivos, indicadores, design instrucional, que são as táticas, desenvolvimento de produtos, meios de comunicação, planos de implementação e difusão e a própria implantação, controle e gestão. Dentro de um planejamento, né, que a gente vai começar agora a bolar esse planejamento, a gente vai pegar em 3 pontos principais de planejamento. A gente vai pegar o planejamento estratégico, que é a utilização de recursos pedagógicos, o planejamento tático, que é o ambiente de aprendizagem, e o planejamento de ensino, que é um passo a passo de como controlar e lidar com todo esse material nesse novo ambiente.
O planejamento estratégico ele tem alguns pontos importantes, que é análise de motivação, análise de impacto, análise de risco e análise econômico. É muito importante a gente fazer todos esses pontos, analisar todos esses pontos, para a gente ter uma estratégia bem montada dentro de um planejamento. Tá? Além do estratégico, a gente tem o planejamento tático, que é análise de necessidades, análise de pré-requisitos, análise de conteúdo, análise instrucional. Também é muito importante para qualquer tipo de tática a gente ter todas essas análises feitas e montadas dentro do nosso planejamento. Além do tático, a gente tem também o planejamento de ensino. Vamos passo a passo. 1. Determinar os objetivos. 2. Especificar operacionalmente as entradas. E 3. Especificar os testes apropriados para as entradas e saídas sobre a forma do desempenho esperado. Nada mais é do que as condições, ações e critérios. O quarto passo é determinar os conceitos e procedimentos que deverão ser aprendidos pelo aluno. O quinto é estabelecer sequências otimizadas de aprendizagem, estruturas de navegação e estruturas integrativas. O sexto, preparar o material instrucional. E o sétimo, preparar o material de avaliação, para a gente sempre conseguir ter um feedback e ter uma avaliação sobre o conceito geral. Lógico que para tudo isso acontecer de uma maneira legal, a gente tem que contar com uma equipe bem montada, que seria de conteudistas, instrutores, tutores ou assistentes, designers instrucionais, designers visuais, consultores pedagógicos, analistas de suporte técnico. Tudo isso faz parte de uma equipe para a gente ter um bom planejamento de design instrucional para ensino à distância.